Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então agora resolver mais um exercício da lista que está lá no site engenhariadocloclo.com.br. A questão da lista é a número 5, que diz o seguinte: um veículo A vem trafegando por uma rua quando inadvertidamente um ciclista B entra nessa rua. A certa distância à frente do veículo, no mesmo sentido e com velocidade constante. Imediatamente, para evitar o choque, o motorista aciona os freios, de forma a desacelerar o veículo uniformemente, até alcançar o ciclista sem tocá-lo, o qual continua com velocidade constante. Considerando como instante inicial t0 igual a zero, o instante em que o motorista aciona o freio, o gráfico que melhor representa o movimento do veículo A e do ciclista é. Tá, é um exercício bastante simples. Desculpem. Como ele está falando que o ciclista entra nessa rua a uma certa distância do veículo, no mesmo sentido, com velocidade, com velocidade constante, isso implica dizer que o ciclista está no movimento, retilíneo uniforme. O que quer dizer o ciclista está no movimento retilíneo uniforme? Quer dizer que o gráfico S em função de t é uma reta crescente ou decrescente, porque o gráfico do movimento uniforme, a função horária da posição é S igual a S0 mais VT. É uma função de primeiro grau. Então o gráfico só pode ser uma reta crescente ou decrescente. Então, observando o item A, B, C e D, automaticamente você já elimina o item C. Por quê? Porque o gráfico do ciclista B é uma curva. Não pode. Tem que ser reta crescente ou decrescente. E automaticamente nós também eliminamos o item D, porque o gráfico do ciclista, de novo, é uma curva. Então, você elimina tanto C quanto D, justamente porque não estabelece que tem que ser um gráfico do movimento uniforme variado, é um gráfico de uma função de primeiro grau, que é uma reta que é crescente ou decrescente. É crescente se a velocidade for positiva e é decrescente se a velocidade for negativa. Então nos resta quem? O item A e o item B. Aí eu continuo lendo e vejo o seguinte: imediatamente, para evitar o choque, o motorista aciona os freios de forma a desacelerar. Olha aqui, vou marcar aqui, ó, desacelerar o veículo uniformemente. Isso quer dizer que o veículo pertence ao movimento retilíneo uniformemente variado. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, meninos. Quer dizer que o gráfico S em função de t é uma curva, é uma parábola, perdão, que pode ser uma parábola de concavidade para cima, uma parábola de concavidade para baixo. De concavidade para cima é se a aceleração for positiva, e de concavidade para baixo se a aceleração for negativa. Como ele está falando no movimento, ele é desacelerado. Isso quer dizer, então, se é desacelerado, a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes. Isso implica dizer que a aceleração, no caso desse exercício, ela é negativa. Isso impõe, então, que a parábola tem que ter concavidade para baixo. Isso elimina o item B, porque tem concavidade para cima e tem que ser concavidade para baixo. Então podemos concluir então que a resposta do item 5 é exatamente a letra A, porque é a única que tem uma parábola de concavidade para baixo. Ok, senhores? Obrigado e vamos a mais um exercício da lista. Ok, pessoal.
Agora vamos resolver então o exercício 29, também da lista, que está lá no site www.engenhariadocloclo.com.br. O exercício 29 diz o seguinte, deixa eu só pedir a caneta aqui, né? Sem a caneta não tenho condição de fazê-lo. Ok. O 29 fala o seguinte: semáforos inteligentes ajudam no trânsito de grandes cidades, pois, além de possuírem regulagem de tempo, também informam ao motorista o momento exato em que o cruzamento será liberado ou fechado, evitando acidentes. Um desses semáforos funciona com 5 lâmpadas verdes e 5 vermelhas, dispostas conforme a figura. Quando todas as lâmpadas verdes estão acesas, o trânsito é liberado, sendo que a cada 10 segundos uma delas se apaga. Quando a última lâmpada verde se apaga, instantaneamente as 5 vermelhas se acendem, bloqueando o trânsito. A respeito de tal semáforo, considere as 3 situações apresentadas abaixo. Item 1. Então, vamos lá. O item 1, esse item que está aqui. Item 1. Diz o seguinte: um motorista trafega a velocidade constante de 36 km por hora, avista o semáforo no exato momento em que a primeira lâmpada verde se apaga. Se ele estiver a 100 metros do semáforo, conseguirá ultrapassar o cruzamento antes das lâmpadas vermelhas se acenderem? Tá, beleza. Se ele está com velocidade constante, então no item 1 você tem movimento retilíneo uniforme. Só tem uma fórmula: S igual a S0 mais VT. Ele tem que percorrer uma distância de 100 metros. Posição inicial é 0. A velocidade dele, ele diz que é 36 km por hora. Tá? 36 km por hora dividido por 3,6, isso equivale a 10 metros por segundo. Então, na verdade, a sua velocidade em metros por segundo é 10 vezes T. Então, se você pegar o 10 que está multiplicando, passar para cá dividindo, então vai ficar 100 dividido por 10, que é igual a T. Isso implica dizer T igual a 10 segundos. Então, a pergunta dele foi: ele conseguirá ultrapassar o cruzamento antes que as lâmpadas vermelhas se acendam? Bom, quando ele começou o movimento, tinham 4 lâmpadas verdes, já que só uma apagou, só a primeira lâmpada, então restaram 4. Cada uma gasta 10 segundos, então ele vai ter 40 segundos. Como ele só precisa de 10 segundos para percorrer 100 metros, então ele vai passar o semáforo ainda com as lâmpadas acesas. Então esse item 1 está verdadeiro. Item 2. Se um motorista que trafega a velocidade constante de 36 km por hora, que já fizemos as contas, é 10 metros por segundo, no exato momento em que vê a 4ª lâmpada verde se apagar, então só restou uma lâmpada verde, só resta 10 segundos, imprimir uma aceleração constante de 2 ao seu carro, conseguirá passar pelo cruzamento antes que a primeira lâmpada vermelha se acenda, pois está a 400 metros do semáforo. Veja bem, ele está com a velocidade de 10 metros por segundo e vai começar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele tem apenas 10 segundos. Então vamos ver, se ele tem no item 2, o movimento agora é diferente. Movimento retilíneo uniformemente variado, porque tem aceleração. Então a equaçãozinha seria assim, ó, S igual a S0 mais V0T mais A T ao quadrado sobre 2. Vamos ver quantos metros ele precisa ter. 0, que é a posição inicial dele. A velocidade dele inicial é 10 metros por segundo, vezes o tempo que ele tem, que é apenas 10 segundos, só tem uma lâmpada verde acesa, mais a aceleração, que é 2, dividido por 2, vezes 10 ao quadrado. Então ele vai ter S é igual a 10 vezes 10, 100. 2 sobre 2 dá 1. 10 ao quadrado é 100. Então ele vai conseguir andar apenas 200. Desculpem no meu 2 aqui, apenas 200 metros. Poxa, se ele acelerar então a 2 metros por segundo ao quadrado, como ele só tem 10 segundos, tá, ele vai conseguir andar apenas 200 metros. Como ele está a 400 metros do semáforo, ele não vai conseguir passar o semáforo sem que as luzes fiquem vermelhas. Então esse item está
falso. O item está falso, né? O motorista não consegue chegar no semáforo. O item 3 fala sobre o seguinte: se um motorista trafega a uma velocidade constante de 36 km por hora, que é 10 metros por segundo, perceber a 25 metros de distância do semáforo, então ele está a 25 metros do semáforo, que as lâmpadas vermelhas estão acesas, ele terá de imprimir uma desaceleração mínima de 2 metros por segundo ao quadrado para que o carro pare até o semáforo. Beleza. Então, item 3, você já está no movimento retilíneo uniformemente variado. Tem aceleração. Veja bem, se ele vai até o semáforo vai parar, então a velocidade final dele é 0. A velocidade inicial dele, 36 km por hora, é 10 metros por segundo. E ele está a uma distância de 25 metros. Veja bem, se eu quero saber se ele vai conseguir fazer isso, basta encontrar que a minha aceleração seja de 2. Se eu conseguir, ele realmente, esse item é verdadeiro. Então vamos lá, lembrando da fórmula, né? V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2A vezes a distância, que nesse caso aqui, essa distância é o nosso ΔS. Para você decorar a fórmula, entenda: V ao quadrado é vovô, VO ao quadrado, VO, vovó. Então fica assim, ó: vovô fudeu vovó mais 2 amigas dela. Isso é para você não esquecer da fórmula, hein? Tá certo, pessoal? Então vamos lá. A velocidade final ao quadrado é 0 ao quadrado. A inicial é 10 ao quadrado, mais 2 vezes o A que eu quero saber, vezes a distância que é 25. Então vai dar 0 é igual a 100 mais 50 vezes A. Passa por lá de lá, vai negativo, então menos 50A igual a 100. Então você vai ter uma aceleração que é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. O sinal negativo aqui só quer dizer desaceleração. Só quer dizer isso, pessoal. Então, ele precisa de uma desaceleração mínima de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o item 3 também está verdadeiro. Então, a solução aqui, letra C, né? Apenas o item 1 e 3 está verdadeiro. Pessoal, agradeço a atenção de todos e até uma próxima aula. Até mais, pessoal.